Olá, bom dia, boa tarde quem for nos assistir depois. E como o Gabriel diz, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza. Hoje nós vamos fazer mais uma live com candidatos, um candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, né? Nós temos feito algumas lives aí com alguns candidatos, tanto à vereança quanto à Prefeitura. E, claro, são os candidatos que nos procuram. Quem quer conversar de fato com a regional, né, por meio do jornal Norte Livre, que é hoje uma referência aí na regional também. Então, hoje nós vamos trazer o candidato Anderson Rocha, do PSTU. Ele tem um dado interessante, que ele é morador de Venda Nova há bastante tempo. E nós, é claro, já fizemos algumas perguntas, já abordamos um pouco o candidato, mas é bom que ele fale para vocês também. Por isso, nós vamos trazer hoje para conversar com a gente. Eu gostaria de salientar para quem nos assiste o seguinte: não vamos aceitar nenhum tipo de interação não cordial. Qualquer interação não cordial, ela vai ser excluída, né? Isso não é só por causa das regras de bom senso e cidadania, mas também por questões das regras eleitorais. Isso é proibido por lei. Então, nada que afete a honra do candidato vai ser apresentado e logo vai ser excluído. Claro, eu gostaria de indicar a vocês que nos assistem, quiser, compartilhe a live, faça bom proveito, né? Assista ou salve para assistir depois e assim por diante. Eu vou trazer o candidato aí, o Anderson, para poder se apresentar. Lembrando que o candidato vai ter 25 minutos, como todos os outros, para poder falar. Ele controla o próprio tempo e nós sempre pedimos que ele guarde, os candidatos guardem 2 minutos no final para poder fazer considerações finais. Mais alguma coisa, Gabriel? Não, é isso. Assino, acompanho o relator. Legal. Vou trazer o Anderson aqui para dentro para você apresentar. Bom dia, Anderson. Tudo bem? Tudo ótimo. Agradeço já de antemão o convite, né? Tanto ao Will, ao Gabriel, e quero dar uma saudação também aos que nos acompanham neste momento e os que irão nos acompanhar posteriormente, que vai ficar gravado, né? Então, um abraço especial aí às trabalhadores e aos moradores, né, da região onde eu resido, em Venda Nova, em específico, puxar um pouco o peixe, né? O bairro Céu Azul. Legal. Então, a partir de agora, o que acontece, as perguntas que vão para o Anderson, né, elas são cronometradas. A gente sabe que muita gente não tem o tempo para poder ver o tamanho da live, por isso que ela fica lá fixa no topo do nosso Facebook durante um tempo, para que as pessoas possam absorver e ver depois. Então, vamos contabilizar o tempo do Anderson da mesma maneira, com 25 minutos. E as perguntas, né, embora já tenha até conversado com o Anderson antes sobre elas, elas vão falar sobre saneamento, sobre saúde e outras indicações que Venda Nova apresenta para a gente, como dificuldades, né? E aí, Anderson, eu posso fazer a primeira pergunta já? Está preparado? Vamos embora, né? Tá bem. Tá, Anderson, eu queria fazer a primeira pergunta com base numa questão de Venda Nova, que eu apresentei até para outros candidatos, e eu queria saber a sua proposta sobre isso, que é com respeito a transporte. E aí, eu sempre contextualizo, mas eu vou fazer essa contextualização rápida para a gente poder também ter uma live mais dinâmica. Venda Nova, eu falei isso com outros candidatos, tem a segunda rua mais extensa de Belo Horizonte, que é a rua Padre Pedro Pinto, perdendo apenas para Otacílio Negrão de Lima. Venda Nova, ela é uma rota, ela, apesar de ser uma regional considerada dormitório, ela é uma rota de passagem de vários outros perímetros, como Santa Luzia, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves. E, além disso, o fluxo que passa por Venda Nova, ele tem algumas avenidas principais, vias e avenidas, né? Ruas e avenidas. Avenida Vilarim, Padre Pedro Pinto. Quando chega no bairro Céu Azul, a gente sabe muito bem que o pessoal gosta de pegar Portugal, até o Otacílio Negrão de Lima. Todas essas avenidas com uma ideia de fluxo para sair de Venda Nova e ir para o hipercentro. Geralmente as pessoas gastam 25, 20 minutos para sair de Venda Nova, tendo de carro ou de transporte coletivo. E aí, o que eu queria saber contigo é com respeito a essa mobilidade urbana, são duas situações. Primeiro, o transporte coletivo, nós tivemos a dinâmica também aí neste ano,
falando sobre os trocadores, né? Foi muito falado na imprensa sobre a questão da ausência dos trocadores. Eles geralmente, agora quem cobra é o motorista, né? Isso ali está ainda no trâmite que não está muito definido, mas isso também atrapalha, isso dificulta a viagem a ser rápida. Para além disso, Venda Nova tem 2 pontos de embarque grandes, que um é o BH Bus, que tem o próprio restaurante popular, e a Estação Vilarim, que faz a conexão com o metrô. Porém, sempre lotados. Eu queria saber contigo, Ana, se você tem alguma ideia de proposta, não sei se são mais linhas, não sei se é otimizar essa questão dos trocadores, não sei quais são as suas ideias. Eu queria saber com você, qual a sua ideia de proposta de mobilidade urbana? Pode ser para Belo Horizonte, mas com foco em Venda Nova. Bom, eu sou um morador do bairro Céu Azul, trabalho também no Céu Azul, na Escola Municipal Mário Mourão Filho, né? A minha companheira também trabalha no bairro Céu Azul. A nossa filha estuda em escola municipal desde os 6 anos de idade, hoje já está com 13 anos. E nós, que somos moradores da região de Venda Nova, nós sabemos o tanto que nós sofremos com esse transporte público, né? Eu cheguei a conversar ao longo dessa campanha com alguns movimentos da cidade, o próprio CREA, o movimento Nossa BH, são movimentos que apresentaram propostas que nós acabamos incorporando, quando a gente pensa mobilidade num conceito mais amplo, né? Não só do ônibus, né? Mas pensando também na interligação, em pistas de ciclovia, né? Em nossa cidade, o próprio alargamento. Então, nós vamos precisar, quando pensar em intervenção viária, né? Assim, de um plano de obras públicas. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela já aponta um orçamento para 2021 de em torno de 14 bilhões de reais, sendo que desses 14 bilhões, 1,6 bilhão está para linha de crédito, né, que foi aprovada pela Câmara Municipal. Então, a gente já vai pegar um orçamento definido desse ano, que a gente pode fazer já algumas redefinições, lá já tem previsão de ampliação de ciclovias, só que, infelizmente, o orçamento, ele aponta, mas não significa que, ao final do ano, há a execução do orçamento da Prefeitura. Quando nós pensamos o transporte coletivo, né, ônibus, nós percebemos que quem manda na cidade é um poder econômico, né? Entrou governo, saiu governo, todos se colocaram que ia resolver a situação do transporte, porém nós temos 4 consórcios, em que desses 4 consórcios tem uma família que faz o controle de 3 consórcios, a família Carvalho. Então nós compreendemos que passou da hora da prefeitura ela fazer uma mudança radical. São empresas que vêm recebendo multas desde muitos anos, né? E agora, especificamente em plena pandemia, nós tivemos multas que geraram em torno de falta de álcool e gel, ônibus lotado, estação lotada, falta de cobrador, né? Com o motorista cumprindo aí uma dupla função. Então, o fato dessas empresas, né, desses consórcios, não estarem cumprindo com o contrato que termina em 2028, assim que nós assumimos a prefeitura em 2021, nós vamos implementar uma auditoria no sentido de que essa auditoria ela vai confirmar que essas empresas não cumprem o contrato. Ao não cumprir o contrato, nós vamos fazer o cancelamento desses contratos. São empresas que são marcadas também por morte de usuários, né? Aqui no Céu Azul mesmo nós tivemos uma mãe que, ao descer do ônibus, né, o motorista estava sem cobrador, ela estava com a criança no colo e foi arrastada e não conseguiu segurar a criança, houve o falecimento, teve uma comoção aqui no bairro, né, próximo a onde eu resido, só que ao dar encaminhamento, a Câmara Municipal não resolveu, a Prefeitura nem tão pouco se manifestou. Então, sim, são empresas marcadas aí por descumprimento total. Então, para fechar, a nossa proposta é uma empresa municipal de transporte público, tem o portal Mobiliza Brasil, nós já temos cerca de 20 municípios
que já estão tendo aí um transporte próprio, né, uma empresa própria para fazer a gestão disso aí. A previsão para 2021 é uma renovação da frota em torno de 60%, dando em torno de 200 ônibus. Então, nós compreendemos já que de imediato, com essa frota, com previsão orçamentária para 2021, já dá para garantir aí transporte com tarifa zero para desempregado e estudantes. Né, eu dei aula na EJA, né, na região aí dos comerciários, e a gente está no transporte público, a gente viu que os estudantes, para ir à escola ou retornar da escola, sempre estão pulando a catraca, porque não tem recurso financeiro, né? Então, é fundamental garantir antes, e os desempregados, eles precisam se locomover para procurar emprego. Então, já são medidas que, objetivamente, a gente já vai colocar, e, por fim, conselhos populares, em que serão formados por usuários e também por trabalhadores, para ter uma fiscalização, de fato, do nosso transporte público. Perfeito. Ô Anderson, eu queria dirigir o debate agora para a questão da saúde. Venda Nova, como a gente já vem questionando outros candidatos também, né? Tem como principais equipamentos públicos atualmente o Hospital Resoleta Neves, né, que é um hospital de gestão bem repartida, né? Tem também a UPA Venda Nova, que é de gestão da prefeitura, e também, evidentemente, os centros de saúde e os outros equipamentos que estão ao redor dos centros, né? Então, eu queria fazer um questionamento, que é o seguinte: primeiro, saber quais são as suas propostas para a saúde de BH e de Venda Nova, e também que você fale para a gente um pouco sobre a questão da maternidade Leonina Leonor, né? Que continua fechado ali ao lado da UPA Venda Nova, e que é uma demanda reprimida já de muitos anos aqui da comunidade, por favor. Bom, para a saúde, nós do PSTU, nós fizemos um programa, primeiro, a necessidade de ampliação de UPAs, né? Venda Nova é enorme, né? Nós temos uma UPA, a nossa proposta é fazer uma ampliação não só em Venda Nova, mas em outras regionais, para que a população tenha um atendimento imediato e de qualidade. Nós percebemos que ao longo dos anos a Prefeitura de Belo Horizonte, aí não foi somente na atual gestão, mas nas gestões anteriores, nós temos aí um repasse do dinheiro público para a iniciativa privada, que de um orçamento que fechou 2019 em mais de 11 bilhões e meio, mais de 2 bilhões e meio foram retirados do dinheiro público para parceria público-privada, terceirização, organizações sociais. Então, nós compreendemos que é um absurdo retirar, sendo que isso, de fato, não agrega no atendimento na saúde ou em outros atendimentos públicos da nossa cidade. Nós temos o orçamento previsto para 2021, que vai chegar a quase 6 bilhões de reais, são as verbas constitucionais de transferência, e que são, seja educação e saúde, mas o maior montante é para saúde. Nós compreendemos que os hospitais privados e os hospitais públicos que recebem verbas do SUS, a prefeitura ela vai fazer a municipalização desses hospitais privados e filantrópicos para que, de fato, amplie o atendimento à população, principalmente o povo trabalhador. Nós vamos, em relação à maternidade, na equipe de transição, já verificar qual que é o problema, se já temos aí todo um equipamento pronto, né, e com equipamentos que tendem aí a se degradar ao longo do tempo, para que na equipe de transição a gente avalie e, se for um sistema mais burocrático que seja para resolver, a gente já coloca para o próximo ano o início aí das atividades. Então, basicamente, pensa que a saúde ela não pode ser tratada como mercadoria, né? Não podemos colocar o lucro acima de tudo. Então, basicamente, para a saúde, a gente pensa nessas propostas que vão facilitar o atendimento da população trabalhadora, né? Além da valorização dos trabalhadores da área da saúde, né? Que receberam aplausos e com razão era necessário receber aplausos, mas nós estamos num sistema capitalista
que há concentração da renda nas mãos de poucos e aprofunda a desigualdade, e o Congresso Nacional, ao invés de aprovar pautas, né, que valorizem os profissionais da saúde, ou todos os profissionais, aprovaram medidas que ou reduziram o salário desses trabalhadores, ou congelaram as suas carreiras. Então é inadmissível você ter um discurso de incentivo e você vê o governo Bolsonaro, Mourão, o governo Zema pouco contribuíram, pelo contrário, né, aprofundaram a retirada de direitos desses trabalhadores. Então, basicamente, seria essa política mais central que nós estamos pensando, além de ampliação dos leitos, né, nos hospitais públicos. Legal, o Anderson. Bom, aproveitando, falando de desvalorização de profissionais, eu vou te trazer para um assunto que é educação. E eu sei que você, como professor, nada de braçada, né? Seguinte, Venda Nova tem 70 escolas públicas, entre municipais e estaduais. Nós fizemos no ano passado, né, Gabriel, um raio-x sobre a educação pública em Venda Nova. Nós não tratamos as EMEIs, embora, né, sejam algumas, nós não tratamos porque a gente acredita que a gente queria saber do foco do fundamental e médio. E nós encontramos algumas discrepâncias e até padrões, segundo dados do INDEP, né? O que eu queria saber é o seguinte: nós hoje temos escolas públicas como as militares, que têm um bom resultado, né, perante o governo, e as escolas que elas estão em bairros com um poder aquisitivo menor e que as crianças e os adolescentes estão lutando ali para poder conseguir um posicionamento ou então ter novas perspectivas. E é visível que algumas escolas, dependendo do local, poder aquisitivo do local onde estão, elas têm melhores resultados. Eu queria saber contigo o seguinte: o que você tem de proposta para a gente poder tratar de forma mais equânime essa educação, oferecendo oportunidades mais igualitárias, né, para todos os estudantes, inclusive os que estão no ensino médio saindo. Para além disso, eu queria abordar também a questão do educador Paulo Freire, se você concorda com as metodologias, e saber o que você acha de cotas. Eu sei que são muitas coisas, né? Não, sim. Bom, primeiro é importante desmistificar que às vezes a gente tem a sensação que as escolas militares elas têm o melhor resultado, né? Mas aqui em Minas Gerais as escolas que nós tivemos resultados foram escolas públicas, né? A outra que as escolas militares elas fazem uma pré-seleção, né? Que é diferente das escolas públicas nossas que recebem todos os alunos. Então, as aprendizagens são diferentes, os desafios são outros, né? Então, nós precisamos de mais inclusão e menos exclusão. E nós compreendemos que hoje é cada um no seu quadrado. Acho que escola acho que não tem que ser quartel, professor não tem que ser soldado. Acho que o que importa é a raiz, que é a necessidade de investimento na educação pública. Né? Todos que entram falam que vão valorizar a educação pública e quando assumem o governo pouco se concretiza. Eu sou professor desde 2004 na prefeitura de Belo Horizonte. Ao contrário de alguns candidatos, as professores, os professores, né, as direções de escola, elas vêm fazendo um esforço sobre-humano de tentar aproximar das famílias, dos estudantes. Nós temos aí, além da desigualdade social, o aprofundamento da desigualdade digital no país. Alguns dizem que a rede estadual, né, ela conseguiu dar conta de manter um atendimento, mas o próprio ensino emergencial remoto, ele vem se provando um fracasso porque você precisa da presença do professor, né? Nós defendemos que em plena pandemia são escolas fechadas em defesa da vida, então não dá para, como alguns candidatos vêm dizendo, para já abrir ou deixar como opcional, porque a desigualdade ela já está posta. Nós compreendemos que a prefeitura ela tem a Prodabel, então ela tem que ser utilizada para ampliação da internet, principalmente nas periferias da nossa cidade.
Nós temos os professores que estão tirando do próprio bolso, seja o gasto com materiais tecnológicos, seja com a própria pagamento de internet. Então, na nossa gestão, a gente vai garantir que não somente os estudantes tenham tablets ou outros instrumentos, como também os professores possam ter aí a devida infraestrutura, né, para o funcionamento. Quando a gente pensa no IDEB, eu queria só recortar, porque o IDEB, ele é uma foto do momento, né? E ele trabalha com dois elementos. Uma, a avaliação do estudante, a outra é o fluxo da escola. Quanto mais alunos saem da escola, melhor é a nota da escola. Quanto mais alunos ficarem retidos, cai a nota da escola. Então, é um tipo de instrumento que ele é muito limitado. Ele traz um raio-x importante para as políticas públicas, mas as políticas públicas elas não se efetivam. Nós compreendemos que, com a aprovação do Fundeb, vai se discutir agora o custo aluno-qualidade. Então, nós precisamos saber, aquela escola que, nesse recorte, nessa fotografia, houve uma queda na sua avaliação, como que está a formação desses professores, a formação atualizada? Como que estão as bibliotecas, né? O acervo está atualizado? A tecnologia para aquelas escolas, para que os estudantes possam acessar? Então, são elementos que são fundamentais, porque senão você faz um raio-x, somente declara que a escola não tem uma qualidade, que é um equívoco, né? É um raio-x, mas não apresenta a proposta para que aquela escola possa, de fato, caminhar com o processo de aprendizagem. A outra é que nós temos estudantes que, naquele momento, estavam com uma aprendizagem e depois ele amplia e melhora a sua aprendizagem e passou o período da prova, né? Então, as escolas têm muitos desafios, alunos com deficiência, a prova ela não faz uma distinção necessária desses estudantes. Então, para propostas concretas para a educação. Garantir 30% do orçamento da prefeitura em educação pública. A lei orgânica diz 30%, a prefeitura, na gestão atual e as anteriores, mal chegaram aos 25% constitucionais. Valorização dos profissionais da educação com pagamento do piso nacional e aplicação do reajuste anual do piso nacional da educação. Equiparar a carreira da educação infantil, né, das professoras com os professores do ensino fundamental. Ampliar o atendimento para os filhos e filhas dos trabalhadores. Nós tivemos um retrocesso, acabou com o berçário da educação infantil, o tempo integral. Então, nós vamos retomar os berçários, as estruturas que nós temos e ampliá-los, retomar o tempo integral na educação infantil e como assim no ensino fundamental. E também na educação a gente passa por uma outra situação. Mais de R$ 1 bilhão foram retirados da educação para organizações sociais, terceirização. Então, assim que assumimos, também vamos fazer uma auditoria para fazermos o cancelamento desses contratos. Nós temos uma situação que nós vamos ver que são os trabalhadores terceirizados, aí são as cantineiras, porteiros, apoio educando, nós temos os trabalhadores que são do Programa Escola Integrada. Então, nós vamos criar uma empresa municipal para fazer a transição, porque tem um cargo já de auxiliar de escola, que não tem concurso desde o final da década de 80, então a gente vai retomar o concurso público, mas garantir uma transição para esses trabalhadores que estão aí há 10 anos, 15 anos, 20 anos, eles não podem ser demitidos. Então a gente vai fazer essa transição para garantir e, de fato, colocarmos que esse dinheiro que vai para a terceirização, agora imagina 1 bilhão para a educação pública. E no que se refere aí a propostas de retrocesso, como escola sem partido, que na verdade não é escola sem partido, é lei da mordaça, né? São projetos que são inconstitucionais e o objetivo é colocar a comunidade contra a escola, né? Projetos que tentam colocar o professor como se fosse um inimigo, né? Então não é um projeto que aproxima. E as cotas, elas são necessárias e fundamentais, a gente precisa avançar mais nas cotas, pegando qual é a composição da população aqui em Belo Horizonte, para que as cotas possam refletir e não ter essa distorção em nossa cidade. Ô Anderson, eu queria até pedir uma permissão até para o Will para fazer uma pergunta que foge um pouquinho das questões das propostas, mas que eu acho necessária também, que é a questão do seu histórico político, né? A gente tem
nas últimas eleições, o PSTU indicou de maneiras consecutivas a candidata Vanessa Portugal, que hoje, nesse pleito, sai como vereadora, né, como candidata vereadora, e nesse pleito optou por você. Eu queria saber como que essa escolha foi feita, e também, aproveitando esse mesmo questionamento, para saber, assim, a vantagem do prefeito, do atual prefeito Alexandre Calil nas pesquisas, ela é muito grande no momento, segundo os institutos de pesquisa, né? Então, queria saber, assim, como que vocês estão... Quais as estratégias para tentar conseguir um pouco mais de votos nessa reta final para poder alcançar aí um segundo turno, por favor? Bom, a Vanessa Portugal, militante histórica nossa, ela participa das lutas não só da educação dia. O PSTU ele vem fazendo um processo de renovação e eu assumi essa tarefa junto com a Firmínia, que é a minha candidata a vice. A chapa do PSTU nacionalmente, de forma proporcional, é a que tem a maior composição de negros e negras, mais de 60%, então é o primeiro partido que tem essa composição, é o partido que conseguiu fazer a redistribuição das candidaturas negras, LGBTs, de mulheres, então a gente tem um orgulho desse partido, que é um partido que nunca se envolveu em corrupção, os seus parlamentares nunca se enriqueceram quando estiveram aí exercendo a função, porque nós compreendemos que não dá para os nossos militantes assumindo um cargo, ganhar os salários altos, né? Só que um prefeito ganha mais de 30 mil reais, vereador mais de 17, 18 mil reais. Então, a gente mantém um salário nosso, no meu caso de professor, para não manter essa distorção do que ganha um professor e ficar vislumbrado. E parte do dinheiro vai ser para ajudar os movimentos da cidade no processo de organização. A Vanessa, ela está com esse desafio de ser vereadora, candidata a vereadora este ano. Tem uma segunda rodada na redistribuição das vagas, que nós compreendemos que é possível a Vanessa assumir este espaço. E o PSTU ele tem um princípio, né? A gente questiona esse sistema capitalista, que vem se provando a cada vez mais, que quem paga a conta da crise somos nós, trabalhadores, o povo pobre, e os milionários da cidade, ou os milionários do país, eles vêm se enriquecendo. Nós tivemos mais de 40 bilionários que aumentaram essas fortunas, mais de 1 trilhão do dinheiro público nosso foi repassado aí para os banqueiros e as grandes empresas, e os donos de pequenos negócios não foram nem sequer lembrados ou socorridos, seja pelo governo Bolsonaro, o governo do Zema, ou até mesmo o Calil. Então, a Vanessa, a gente compreende que ela vai cumprir bem essa tarefa, e eu estou com esse novo desafio, junto com a Firmínia, de fazer a defesa aí do programa do PSTU, que é um partido que nunca votou contra os direitos dos trabalhadores. Pelo contrário, sempre está nas lutas do dia a dia, defendendo a classe trabalhadora e questionando todos os governos. Nós não passamos pano para nenhum governo, seja governos que eram da direita, governo da esquerda, porque são governos que colocaram o que a gente chama de conciliação de classe, ou seja, colocar os direitos do trabalhador junto com o poder econômico, e nós sabemos que não dá para colocar os interesses de forma igual, que vai ser o poder econômico que vai ditar. Então, um pouco isso aí, esse desafio da Vanessa, e a gente já faz um convite a quem mora em Venda Nova, né, já deve ter ouvido falar do nome da Vanessa, de ter essa opção numa candidatura que vai continuar ganhando salário de professora e vai denunciar os conchavos que acontecem dentro da Câmara Municipal. Então, nós vamos ter para a cidade um ganho com a Vanessa na Câmara Municipal. Legal. Eu só esqueci sobre a questão da vantagem, né? Em relação ao Calil, né? Que foi colocado pelo Gabriel. Então, nós começamos a ter um crescimento em Venda Nova, Barreiro e na região leste. Isso não vem aparecendo muito nas pesquisas. E a gente compreende que é possível ter um crescimento nas nossas candidaturas, que o PSTU é fundamental, um voto que as pessoas vão dar a um programa que, de fato, tem um lado, o lado da classe trabalhadora do povo pobre. Nós compreendemos que não dá mais para a gente pagar a conta da crise, por isso que nós, em relação os ricos, os grandes empresários, nós compreendemos que é preciso que eles deem a sua cota de sacrifício, não mais os trabalhadores, por isso que a gente tem como proposta um IPTU fortemente progressivo, principalmente para quem mora em área nobre, né, da cidade. Eu acho que tem que contribuir bastante para que a gente possa ter aí emprego, renda e qualidade na prestação dos serviços.
Candidato, eu queria saber algumas coisas com respeito agora ao eixo da cultura e turismo. Nós temos aí 6 minutos e 16 ainda. Eu queria que a gente pudesse guardar ao menos. Olha, o Gui mandou aqui um comentário. Bom dia, tudo bem, Adriana? Bom dia. Eu queria que a gente guardasse ao menos 1 minuto e meio, 2 minutos, para você fazer as considerações finais, pode ser? Pode ser. E a minha pergunta, ela é um pouco abrangente, e eu queria que você tivesse, se você conseguisse, né, Sintetizar. responder ela toda, sintetizar, para você ter mais tempo de responder uma outra coisa, mas enfim. Turismo e cultura em Venda Nova. Nós temos aqui um equipamento, né, na verdade, nós temos para Belo Horizonte um equipamento que é a Belotour. Eu sempre trago esse assunto para cá, porque a gente, né, sempre já teve algumas apurações com a Belotour e tudo mais. Mas a Belotour, hoje ela rege ali, junto com o Fundo Municipal de Cultura e tudo mais. E o que acontece é que existe uma centralização, isso todo mundo já sabe, da cultura em Belo Horizonte. Ela fica cerceada ali pela Avenida do Contorno, Hipercentro, ou então para bairros como Buritis, em que eu trabalhei há algum tempo também, e alguns outros bairros que a gente considera de classe média alta. Quando a gente fala de Venda Nova, que é uma regional com mais entre 40 e 41 bairros e vilas, né, a gente tem pouco direcionamento desses valores, né? Recentemente, a gente teve aí a aprovação de alguns fundos para benefício aí, de propostas, que inclusive eu queria até citar o Wagner, né, o Palhaço Limão, que conseguiu a dele aí com 100%, mas a Belotour não faz essa divisão de para onde é que vai cada fundo. Olha, esse fundo está indo para essa regional e eles não colocam o que é para essa regional. Você tem que buscar e muitas vezes você não consegue. Esse é o primeiro fator. Como que a gente pode esclarecer e trazer de forma mais transparente essa divisão de fundos para a cultura em Belo Horizonte? A outra questão é o seguinte, com respeito ao turismo, eu já falei isso várias vezes e a gente gosta de repetir. Venda Nova é mais velha que Minas Gerais. Minas Gerais está completando 300 anos, Venda Nova tem 309. Um mês mais velha que Ouro Preto. Venda Nova foi comarca de Sabará, Santa Luzia, distrito mesmo, e agora ela pode até, se Santa Luzia conseguir entrar na rota da Estrada Real, Venda Nova pode estar usufruindo desse roteiro. Venda Nova tem um casarão quase centenário, que já pegou fogo, e hoje ele participa junto com a EMEI, e tem um brilhante Henrique Willer como gestor ali, né? Que é o gestor de patrimônio, né? O Henrique Willer, que é também do Centro Cultural. Venda Nova tem o maior centro cultural de Belo Horizonte, o mais extenso, né? E com muitas atividades assim, que às vezes passam despercebidas. Nós noticiamos quando mandam para a gente, ou a gente busca, a gente também tenta noticiar o que o braço dá para noticiar. Inclusive, no final de semana, teve aí um pinga-óleo, né, que é uma atividade de comunidade mesmo, para os feirantes, ali no bairro Jardim Europa. Venda Nova tem um dos mirantes, que é mais alto em Belo Horizonte. Ele é similar ao da Praça do Papa. Para você ter ideia, aqui em Venda Nova, deu para ver aquela hipotética show de luzes do DJ Alok lá no Alto de Nova Lima. Deu para ver aqui de Venda Nova. Então, Venda Nova tem inclusive um mirante do lado da cidade administrativa. Venda Nova é o único local que tem um parque estadual, que é o Parque Estadual Serra Verde, que está em ingresso no bairro Serra Verde, do lado da cidade administrativa. E aí eu queria saber o seguinte, por que Venda Nova não faz parte, né, da rota de turismo da Belotour? Por que Venda Nova não tem um direcionamento tão graúdo do Fundo Municipal de Cultura? E eu queria saber quais são as suas intenções com respeito a isso, se caso eleito. Bom, Will, nas entrevistas que eu venho realizando, né, a proposta do PSTU no nosso programa trabalha sempre com a descentralização. E a cultura e o turismo não seriam diferentes disso aí. Quando a gente pensa na própria Belotour, a nossa proposta é termos aí a constituição de conselhos, né, em que esses conselhos eles vão ter autonomia da definição da aplicação do orçamento. Por isso que a diferença que o PSTU traz com os outros candidatos, que nós temos um programa
que traz a firmeza de que não dá para ficar centralizado nas mãos do prefeito ou de alguns secretários a definição das políticas públicas. Então, a descentralização ela vai ser fundamental. Nós vamos desenvolver políticas culturais que priorizem aí, sejam os trabalhadores, a juventude, né, com o objetivo de torná-los protagonistas das ações culturais no espaço da cidade, aí por meio da constituição de polos culturais, principalmente nas regiões periféricas do município. Então, esse é o centro das nossas propostas para cultura e turismo. Eu tive uma reunião com um grupo de pequenos empresários da Frente da Moda Mineira, né? E em que eu disse a eles que eles têm uma concentração, que Belo Horizonte é a cidade da moda, a concentração fica justamente no Barro Preto e no Prado. A nossa proposta é fazer uma descentralização desse polo da moda, bem como da Feira Hip, também investir numa descentralização em modelos que, consequentemente, isso vai trazer renda, né, e um giro aí no aquecimento do nosso comércio local e, de fato, o orçamento chegar quando a gente faz a defesa aí dos conselhos populares. Então, basicamente, isso aí, para que, de fato, tenhamos aí o investimento necessário, todo esse orçamento da prefeitura ele tem que estar a serviço dos bairros de forma descentralizada para que possamos ter aí os recursos necessários. Então, um pouco isso aí. Eu sou aqui da região, então tem que estar no calendário, né, da Belotur, no calendário da prefeitura, porque quando a gente faz a descentralização, seja da Feira Hip, seja da própria organização dos microempresários, né, da moda, nós vamos trazer turismo, né? Então, o turismo ele tem que estar abrangente, como vocês disseram aí, para fora do entorno, né? Vamos assim, da contorno, né? Então, o PSTU, no nosso programa, colabora certamente que é preciso fazer essa descentralização. Ô, Gabriel, se você quiser fazer a última pergunta, nós temos um tempinho, né? 1 minuto e meio ali. Mas aí eu queria até dizer uma coisa que eu esqueci de falar. Vou colocar aqui, o pessoal está comentando, né? O Anderson Rocha, candidatos trabalhadores, me representa. Obrigado pelo comentário, Adriana. Bom dia, o Anderson 16, Vanessa Barbosa. Vanessa. Vamos ver. Cleonice Aparecida Oliveira, também, o prefeito trabalhador. Dias 15, vote 16. E aí, elogiando a pergunta falando que cultura e turismo BH é elitizada. Inclusive, eu queria salientar que nós temos uma escola de samba das mais antigas. E vitoriosa. De Venda Nova. E é tanta coisa cultural que tem em Venda Nova, tanta coisa que pode ser absorvida, que eu não entendo. Por isso que eu fiz essa pergunta. Gabriel, você quer fazer adicionamento ou eu faço? Eu queria fazer até 2 em uma, para ser... Vai precisar ser um pouquinho, sintetizar um pouquinho, né? Mas a respeito da questão do saneamento, né? Que é uma questão básica de Venda Nova, né? É uma região que sofre muito com a questão das enchentes, né? E o pessoal, as pessoas que moram em Venda Nova não aguentam mais perder bens materiais e perder vidas, né? Amigos, colegas, irmãos, irmãs, filhos, né? Para as chuvas todos os anos. Saber qual que é a proposta do sindicato para a área do saneamento. E aproveitar também um complemento um pouco da pergunta anterior que eu fiz, que é sobre a questão do legislativo, né? Caso eleito, o PSTU hoje não tem vereador na Câmara. Não sei quantos candidatos o PSTU tem nessa eleição, mas, assim, caso eleito, como que vai ser a relação dele com uma Câmara que certamente o PSTU não terá muitos representantes, né? Por favor. O Anderson, acho que está mutado aí. Ok. Aí. Nesse 1 minuto e meio, vamos dizer assim, primeiro, nós sofremos, eu sou aqui do Céu Azul,
a escola que eu trabalho, né, fica próximo ao córrego do Capão, né, então a gente passa por problemas, sejam com os botaforas ou a falta de política. Então nós vamos implementar a necessidade de termos 100% do atendimento do saneamento básico em nossa cidade. Em especial, a gente sabe o sofrimento que é em Venda Nova com relação ao próprio saneamento público. E em relação à Câmara Municipal, quando a gente aposta em conselhos populares, a gente está invertendo a lógica, porque hoje a Câmara, mesmo com a eleição, dentro dessa democracia que, ao meu ver, é antidemocrática, né, o poder econômico que dita, nós vamos ter algumas representações que não vão refletir a demanda da comunidade, né, a qual elegeu, mas, de qualquer forma, os conselhos populares eles vão ser fundamentais, porque serão os trabalhadores, né, a juventude, que vai definir quais são as políticas, o orçamento todo da prefeitura. Né? E quando tiver a definição nos bairros, nós vamos ter algumas conferências, no final das conferências a gente vai absorver tudo de demanda prioritária de cada bairro, vila, favela, ocupação urbana da nossa cidade, para inserir na lei orçamentária do próximo ano. Aí, com certeza, os vereadores não vão votar contra algo que veio justamente da comunidade, né? Então, por isso a gente compreende que os conselhos terão um papel fundamental aí nessa relação com a Câmara Municipal. Beleza. Will. Tá aí. Tá mutado aí, Will. Desculpa. Eu pausei aqui só me confundi na hora de voltar para vocês. Ô, Anderson, eu queria agradecer, né, a participação de antemão. Eu sei que eu vou agradecer novamente daqui a pouco. Mas eu queria, né, que você dispusesse desses, vamos ver, 1 minuto e 53, para poder fazer essas considerações finais. Eu vou colocar aqui, inclusive, tem uma pessoa que ela tem o mesmo nome de uma candidata vereadora, que inclusive, se ela estiver nos vendo aí, ela está convidada a participar de uma live, ainda dá tempo, eu acredito. É a Maria Conceição, né, que atuou em Venda Nova como professora durante muitos anos. E tem outros aqui também, né, candidatos 16, vereador Vanessa Portugal, Diana, obrigado pelo comentário. O processo eleitoral não é democrático, presidente, não tem acesso a todos os candidatos e candidatas. Cada voto conquistado, cada apoio é uma grande vitória. E você está coberto de razão. Inclusive, eu convido a vocês a ler uma matéria que nós fizemos, né, Gabriel, sobre a quantidade de anos que os candidatos estão em cadeira na Câmara Municipal. A não renovação política, né? Uma renovação hipotética, porque sempre entra candidato branco, cis, homem branco e cis, né? Cisgênero. Então, é uma renovação hipotética. E, além disso, tem candidato que está há 26 anos ocupando a cadeira. Então, veja bem, 2 décadas e meia lá na Câmara do Fora os parentes, né, que substituem antigos candidatos. Outro. E aí a gente fica naquela política que fala assim, quando passando para... Teve tantos por cento de renovação, 53% de renovação, mas será que foi renovação mesmo? E isso da esquerda à direita, né, Pafo? E se você tem ideia, a última eleição, a anterior a 2016, somente uma mulher foi eleita. Agora, essa eleição que teve, que foram 4, acho que foram 4, mas mesmo assim, porque uma saiu, que foi a deputada, né? E a outra entrou no lugar dela. Então, tivemos 4. 3 do mesmo partido. 3 do mesmo partido. Então, a gente fica nessa situação. Bom, enfim. Obrigado pelo seu comentário, Diana. Né? Cleonice também comentou aí. E eu queria te passar a palavra. O Vidas Negras Importam. Concordo plenamente. Passo a palavra para o Anderson para fazer as considerações finais, tá, Anderson? E fique à vontade para falar o que você pretende falar. Até mais. Bom, eu quero agradecer. O que eu penso, né, é o que o PSTU traz como uma ideologia. Nós compreendemos que não dá mais para nós, que somos trabalhadores, né, o povo pode pagar conta de uma crise que não foi criada por nós. Esse sistema aprofunda ainda mais a barbárie contra nós da classe trabalhadora, que vem pagando aí com perdas de direitos, né, chegando aí a mais de 10 milhões de pessoas passando fome. Eu quero fazer um chamado a vocês que não me conhecem, nem eu, nem Firmínia, né, ou não conheçam o PSTU. A gente está num processo antidemocrático. Nós não tivemos debates, não participamos, não temos tempo de TV. A minha candidatura é a candidatura que é do campo da luta,
e da firmeza nos princípios. Sou de um partido que nunca votou contra a classe trabalhadora quando nós tivemos parlamentares, seja no governo federal ou parlamentares em instâncias municipais. Então, sim, é um partido que tem um lado, um partido que sempre criticou, sejam a direita, que sempre ataca os direitos da classe trabalhadora quando esteve no poder, seja a esquerda, que vinha com discurso e também atacou os direitos dos trabalhadores. Então, a gente sempre se posicionou, é só analisar o histórico do PSTU. Então, é importante que, nesse momento, seja um voto num programa. Então, se você está desanimado, né, pode apostar no PSTU, que, independente do processo eleitoral, a gente sempre vai estar no campo das lutas. Então, faço um chamado a um voto, uma candidatura de um partido que defende a luta do LGBTs, mulheres, negros, né, e um chamado aí ao voto a Vanessa Portugal para a Câmara Municipal. Então, a gente reforça que as nossas vidas importam, vidas negras importam, e para mudar esse sistema é com luta e organização dos trabalhadores, e que BH seja dos trabalhadores. Legal! Então, nós finalizamos hoje essa live com o candidato Anderson Rocha, do PSTU. Isso, Didiane, o processo de não quer ler todo. Estou colocando os comentários aqui para o pessoal não perder, tá bom? Isso é um processo antidemocrático, elege sempre os mesmos vereadores. Precisa renovar com mulheres, pessoas de luta, representar os direitos dos trabalhadores e povo das periferias. De Venda Nova. É isso aí. Gente, então, muito obrigado pela participação. O Anderson, novamente, eu disse que ia agradecer, né? Obrigado. O Gabriel pode falar se quiser aí também. Agradecer ao Anderson pela disponibilidade, né, pela agenda, pelo interesse de conversar com Venda Nova e com o Jornal Norte Livre. A gente sabe que esse momento final de campanha é um momento muito corrido, né? São muitos compromissos, sobretudo, né, na campanha dele, como ele mesmo disse, que não tem tempo de TV, então a necessidade de andar, de percorrer as ruas, né, é muito grande. Então, assim, é muito importante, muito legal que ele tenha tido esse interesse de conversar conosco. Agradecer também o pessoal que nos assistiu, quem não vai nos assistir posteriormente, pedir o pessoal que compartilhe, que siga as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no Facebook, acompanhe também lá o Jornal de Venda Nova, né? Basta pesquisar lá no Google Jornal de Venda Nova, no primeiro link lá já vai estar o Jornal Norte Livre. A gente tem produção diária aí de matérias sobre o período eleitoral e também outras matérias que sejam de interesse de Venda Nova. Então, agradecer realmente pela audiência de todos e fazer o convite aí para acompanhar as próximas lives que a gente vai fazer aí. Possivelmente a gente deve fazer alguma coisa aí, alguma outra entrevista com candidatos antes da eleição de domingo, né? Sim. E hoje, alertar para vocês que vai sair aí uma matéria falando, porque nós estamos num período de cuidado de saneamento, né? Por conta da pandemia, e aí nós vamos publicar uma matéria aí falando como que a gente pode votar, né? Como foi indicado pelo Tribunal Superior Eleitoral para fazer a votação. O Anderson, muito obrigado. Eu vou só despedir do pessoal aqui agora e vamos encerrar a live, tá bem? Se quiser dar seu adeusinho. Não, eu que agradeço aí, principalmente uma candidatura que vem da base dos trabalhadores. Obrigado, Gabriel, obrigado, Will, obrigado a quem nos acompanha, quem puder compartilhar, vai nos ajudar muito. Tá, Anderson, eu vou colocar você no backstage para a gente conversar mais um pouquinho e já vou despedir do pessoal, tá bom? Só aguarda um pouquinho. Então, pessoal, é isso. Nessa semana, né, ainda teremos mais uma live e no final de semana temos a eleição. Então, vote consciente aí, espero que a gente tenha ajudado para você conhecer melhor os candidatos aí que tiveram interesse em conversar com vocês, né? E também deixar claro, né, Will, aquela ressalva que é sempre importante fazê-la, a questão da reprodução, né, do conteúdo. O conteúdo pode ser compartilhado à vontade, o que a gente realmente não permite é a edição da entrevista, né? Cortes de falas, cortes de perguntas, isso a gente não autoriza, até para preservar o conteúdo e as perguntas que foram feitas, né? Para não tirar nada de contexto. A gente sabe aí que a questão das fake news está realmente em voga, né? Sobretudo no período eleitoral, então é importante a gente fazer esse destaque. Isso, para tirar nada que o candidato falou do contexto, né? Gente, então obrigado e até a próxima, tá bom? Até mais. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.